Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu quero começar uma série de vídeos, postar aqui no canal, que são assuntos bem básicos sobre a questão de modelagem 3D e sobre a parte de renderização. Eu gostaria de tocar nesses assuntos porque eu acredito que a gente só consegue se tornar um bom artista a partir do momento que a gente tem a nossa base muito solidificada, quando a gente entende os princípios e aí a gente começa a caminhar na estrada do profissionalismo com os conhecimentos muito bem solidificados. E o que eu mais vejo quando eu dou aula, dou mentoria, ou enfim, quando eu tenho alunos ou converso com outros profissionais, é que esses conhecimentos que são tidos como muito básicos, muito primordiais, nem sempre são compreendidos. Ou quando a pessoa aprendeu, foi passado como uma receita de bolo, mas nunca ensinaram o porquê dos ingredientes. Então eu tenho pensado muito em ajudar vocês nesse sentido. O canal aqui não é buscando monetização, não é buscando reconhecimento, não é buscando nada, é tentando ajudar todo mundo, trazer conhecimento de uma forma gratuita para que as pessoas possam se qualificar, possam melhorar o mercado de arquivismo de 3D, né? Isso naturalmente qualifica mais os serviços e os profissionais e logo começa a se obter uma renderização melhor, por consequência, valores maiores praticados, etc. Então a gente vai ter uma qualidade de serviço entregue muito maior, logo as remunerações começam a ser maiores também. E aí a gente pode começar a ver profissionais saberem negociar o valor da sua hora, né? Porque hoje uma coisa que a gente vê, sendo bem sincero, é que são profissionais que basicamente estão pagando para trabalhar. Porque se a gente pegar e fazer um orçamento muito básico de quanto custa a hora de um profissional desse trabalhando, e a gente botar certinho na ponta do lápis mesmo, quanto é que custa a energia, quanto é que custa a refeição, quanto é que custa um aluguel, porque por mais que você não pague o aluguel da sua sala, do seu escritório, você mora numa casa, toda casa tem um custo de metro quadrado para se manter durante o ano, né? Por mais que você more com seus pais, ou enfim, qualquer outro tipo de situação. Então quando a gente começa a colocar todos esses custos, começa a pensar, então, sair da pirataria, né? Sair da ilegalidade do trabalho, começa a pensar em fazer uma coisa mais séria, a gente vai ver que o valor que normalmente se vê cobrado são insustentáveis. Não tem como você se tornar um profissional sério, de alto nível, cobrando os valores que a gente vê praticando no mercado. E eu falo isso porque o custo nosso aqui do estúdio, ele é baseado em se pagar atualização de sistema, atualização de computador. A gente tem um custo fixo para se manter, tanto de energia, internet, etc. Nós pagamos as licenças do nosso software, a gente não trabalha na ilegalidade. A gente tem cursos de atualização, como vocês podem ver no Instagram, a gente direto tá fazendo curso, né, se aprimorando e etc. Então nós temos uma qualidade a ser sustentada e melhorada a cada dia. E é impossível de fazer isso quando você malemar e se pagar o seu custo de simplesmente, sei lá, sentar na sua cadeira e falar bom dia, hoje vou trabalhar. Então, o que eu tô me propondo aqui? Fazer uma série de vídeos básicos, me desculpem aqueles que são mais avançados, mas a gente precisa dar uma qualificada no pessoal. Eu vejo muito vídeo pela internet, o pessoal ensina assim, nossa, materiais ultra avançados, como fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, esquece de contar a base. Mas a base mesmo que eu tô falando é assim, o que faz um render bem feito, o que é uma iluminação com uma linguagem acessível, uma linguagem prática, o que é uma modelagem bem feita, como identificar, como fazer uma modelagem bem feita, como saber o que é uma iluminação ok, quando eu uso, quando eu não uso, o que é uma textura PBR, uma textura realista, qual a diferença de texturas e nomes que a gente vê pelos sites, a gente não sabe. Simplesmente sabe, na parte de textura, lá eu coloco ou o que falaram que é o color, ou diffuse, ou albedo, mas não sabe a diferença entre eles. Não sabe a diferença entre o roughness e a diferença entre o glossiness. Não sabe a diferença entre um bump e a diferença entre um displacement. Não sabe observar mapa, não sabe ler mapa, não sabe ler uma imagem HDRI. E aí pega qualquer uma e vai testando, 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 e aí por isso que a produtividade, vai lá para baixo. Então se a gente tiver esses conceitos, a gente saber o que a gente está procurando e dar uma refinada na busca, nossa, isso ajuda demais, tá bom? Então assim, eu já falei demais, vamos partir para o vídeo. E este primeiro vídeo, conforme vocês já devem ter visto na thumb no começo, mas se não viram eu vou falar. A gente vai falar sobre os pilares do render.
quais são os 3 pilares que fazem uma renderização ficar bem feita. Sem essas 3 pernas de sustentação, o seu render jamais vai ficar bom. Jamais vai ficar bom. Bom? Então vamos lá partir para o nosso primeiro vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal. Qual é o tripé que a gente tem dentro da renderização? O tripé constitui-se basicamente em modelagem, iluminação, textura. Na verdade, não existe nenhuma ordem para a gente falar qual é mais importante e menos importante. O que existe é um trabalho em conjunto entre as 3 situações. De nada adianta para a gente ter uma modelagem excelente se eu não souber trabalhar a luz que me dê vantagem sobre essa modelagem, também que eu tenha uma textura que seja muito pobre em relação ao resultado final que eu estou buscando. E a mesma análise pode ser feita para todas essas 3 situações. Eu posso ter a melhor luz do mundo, que se eu tiver uma caixa de fósforo no lugar de uma cama, não vai ficar bom, né? Eu posso então ter o melhor bloco do mundo, a melhor iluminação do mundo, e toda a cobertura dessa malha ser feita por cor sólida só. Não vai ficar bom, né? Um JPEGzinho pequenininho, altamente repetível em textura, não vai ficar bom. Então, só existe uma forma do nosso render ficar bom. É atendendo basicamente, ou seja, essa é a questão da base do render bem feito, não as únicas características, isso é muito bom deixar claro. A gente trabalhar com as 3 situações, tá? Então vamos lá, a primeira situação que a gente vai falar é essa que já está aqui na tela, que é a modelagem. O que é uma modelagem bem feita? Uma modelagem bem feita, de uma maneira bem geral, é tudo que fuja disso, tá? Isso não é uma modelagem bem feita em nenhuma situação. Por que não há modelagem bem feita? Porque percebam que a gente tem muita quina viva, muita aresta, tem poucas informações orgânicas aqui na cena e etc. Então, esse tipo de imagem, embora um dia lá atrás já tenha sido muito utilizada, mas hoje em dia não faz nenhum sentido, tá? Talvez ainda o pessoal use numa planta ilustrativa, uma coisa que são gráficos 2D, num isométrico, alguma coisa assim, ainda tá lá, né? Mas a gente vê que cada vez mais esse tipo de coisa tem sido aposentada, né? É até feio da gente olhar hoje em dia. Hoje o que a gente tem sendo apresentado em renderização são modelos desse, né? Que são modelos que são de altos polígonos, né? Alta contagem de polígonos, são faces muito bem definidas, né? A gente tem uma modelagem orgânica, entenda por orgânico tudo aquilo que se assemelha a uma forma natural das coisas, né? E não meramente figuras geométricas colocadas, tá? Então, consegue facilmente observar aqui que essa é uma modelagem excelente, né? Então a gente tem muitos detalhes sendo colocados dentro da minha malha. E percebam aquilo que eu falei no começo, de nada adiantaria tudo isso muito bem feito se fosse uma cena muito escura, ou uma cena muito clara, muito explodida, ou simplesmente aqui eu tivesse um rosa, um verde, um vermelho, tudo cor sólida, sem nenhum sentido e nada trabalhando em conjunto, tá bom? Então é isso que eu falo sobre a gente trabalhar com o tripé junto. Senão vai ficar manco, vai ficar manca a minha renderização, tá? Então este é o primeiro assunto, é modelagem. Vamos pro próximo. O próximo assunto é o mais delicado de todos eles, porque é onde envolve conhecimento um pouco técnico de algumas áreas e é o lugar mais fácil da gente errar também se a gente não souber o que a gente está fazendo. Então, eu vou passar aqui sobre iluminação como um básico, né, um conhecimento sobre isso. E aí eu vou abrir a possibilidade da gente trazer alguns outros assuntos que estão inseridos nisso, né? Como, por exemplo, como que é uma iluminação de estúdio, que serve para iluminar produto, como que a gente utiliza e lê um mapa HDRI, que a gente faz uma iluminação global, muito utilizado para imagens de externas, é muito pouco utilizado imagens internas, porque não vale a pena o ganho que a gente eventualmente teria para imagens internas. É muito difícil ter uma situação que fosse válida fazer isso. Uma iluminação interna, como que fazer um posicionamento, se a gente tem que usar realmente as mesmas posições de luzes que a gente tem na cena. Aí a gente pode conversar um pouquinho sobre as características dos 3 ou 4 principais renderizadores, né? Como é que é a iluminação do Lumion, qual é a característica?
Qual a iluminação do Corona, qual é a característica? Qual é a iluminação, por exemplo, do V-Ray, sua característica? Qual a iluminação do Enscape ou do D5 Render e suas características? Porque todos eles têm um enfoque diferente sobre o que é iluminação. Mas a técnica de se iluminar uma cena, o que a gente tem que pensar para não estragar a cena, essa é a única. Eu costumo sempre falar para os meus alunos que é o seguinte: a gente tem que falar sobre teoria, tem que falar sobre técnica da coisa macro, né? De provavelmente como se fazia uma fotografia. Porque aí isso são conceitos, e os conceitos são quase que imutáveis, tanto que já foram experimentados. E a gente depois acrescenta de conhecimento é como a gente aplica este conceito dentro do renderizador ou dentro da plataforma que a gente estiver utilizando. Isso muda. O conceito não muda jamais. Então a gente pode falar sobre conceitos de iluminação e de fotografia. Não se esqueça que o render, no fim das contas, nada mais é do que uma fotografia produzida digitalmente, tá? Então ela precisa ser muito bem pensada. Então aqui no básico da iluminação que eu quero falar para vocês é o seguinte: olha como, independente do ambiente que a gente vai estar usando, seja um ambiente iluminado por uma luz natural, seja um ambiente fechado e pequeno como um banheiro, com muita coisa reflexiva, seja uma sala iluminada por luz natural e luz artificial junto, ou seja um espaço mais externo, mais agradável e tal, como a iluminação fala muito sobre essa cena. Qualquer alteraçãozinha que a gente tivesse feito aqui, obrigatoriamente teria mudado o clima da imagem, teria mudado tudo da imagem, tá? Então, observem muito bem que a iluminação, ou ela é um ganho muito grande para o meu trabalho, ou ela também é aquilo que vai acabar com o seu trabalho, tá? E aqui na iluminação, vai ser talvez o ponto que eu vou me estender um pouquinho mais, até do que a textura, até mais do que a modelagem, pelo seguinte. Aqui eu quero deixar uma observação, e essa é uma dica muito importante. Anotem, pensem, não cometam mais esse erro, porque é um erro absurdo. Absurdo no sentido assim, é um erro de quem não presta atenção e não sabe o que está fazendo. Simplesmente abriu a ferramenta e foi colocando coisa que foi aprendendo no YouTube e não se ligaram na teoria. É muito normal a gente ver uma cena, principalmente de exterior, mas acontece também em interior, quando a gente vê, por exemplo, uma fachada de luz, um sunny day, né, uma imagem de sol, insolação direta mesmo, e tá lá aquele céuzão bonito azul com algumas nuvens decorando e tal, ficou bonito pra caramba a imagem, e a gente olha na fachada, aqui é aquela arandela acesa, mas acesa assim queimando, fazendo sombra. Quem tá fazendo sombra é a arandela, né? Então, o pessoal não entende muito sobre o que tá fazendo, porque isso se chama obedecer, é isso que eu vou falar agora, se chama hierarquia de luz. O que quer dizer hierarquia de luz? Quando você estiver utilizando o sol do dia como iluminação, nada pode brilhar mais que o sol. Ele é o ator principal. A gente vai falar depois em iluminação, mas se vocês tiverem curiosidade, normalmente a cena ela tem minimamente um negócio chamado key light, que é a luz principal. E contra key light ninguém brilha, no máximo se complementa. E o que quer dizer brigar? Eu tenho um sol, ele está incidindo diretamente em alguma coisa, como por exemplo eu tenho aqui na minha cena, eu tenho o sol entrando neste sentido, e é ele que está dando sombra na minha cena. Observe que aqui, eu vou tentar dar um zoom aqui para gente ver. Observe que quem está dando sombra na minha cena é o sol. Não faria sentido nenhum eu ter uma outra iluminação em outro sentido, que fosse deste lado, que fosse aqui atrás da parede, alguma coisa, fazendo uma sombra mais forte que o sol. Existe uma questão de hierarquia, existe uma questão de luz. E, por exemplo, o nosso sol, se eu não me engano, ele tem uma capacidade de iluminação de 150 mil lumens. E isso é uma quantidade de luz muito alta. Se a gente for pensar que uma luz interna está mais ou menos aí em 150 lumens, a gente já consegue fazer a conta de quem que deve sempre ser o astro rei da minha cena. Então lembre-se disso. Se eu tiver um sol, nada pode estar aceso mais forte que ele. É ele que dá a sombra, é ele que dá o contraste, é ele que faz tudo. E vai evitar de ouvir umas cenas absurdas que a gente vê. Vai dar uma corridinha no seu Instagram que eu tenho certeza que você vai achar fachada de gente que renderiza, que tem um spot aceso, ou uma luz acesa, uma arandela acesa, que está mais forte que a luz do sol de dia. Prestem bem atenção nisso. Aí vocês vão ver o que absurdo é isso. E dá pra fazer um paralelo também
na questão interna. Como, por exemplo, se eu tivesse essa minha cena aqui, que eu tenho como definição, pela questão de sombra, se vocês observarem, que é uma iluminação de teto que está fazendo essa luz. E como é que eu sei que é uma iluminação de teto? Porque as sombras que estão aqui estão projetadas para baixo do meu vaso sanitário, para baixo da minha papeleira e etc. Eu não tenho nada, por exemplo, projetado em outro sentido. Então, observar a posição da cena, da sombra, significa saber aonde está a sua luz principal. Seria um tanto quanto absurdo se esta minha luz atrás do espelho fosse forte o suficiente para estar fazendo sombra, por exemplo, desses objetos para cá. E eu teria essa iluminação tão forte quanto. E porque aí eu teria um problema, que é contraste da cena. Eu teria duas coisas brigando para fazer contraste. E aí eu começaria a ter questão de imagem lavada. São imagens que são super expostas, né? Eu não tenho 3 planos de definição para saber volume e profundidade. E é isso que, quando você ilumina demais a sua cena, você não define quem é a sua luz principal, você peca. Você não faz sombra pro lugar certo, ou às vezes nem sombra faz, tá? E é o caso que foi respeitado aqui. Essa é uma luz de iluminação e ela no máximo tá trabalhando como decorativa ou uma fill light, uma luz de preenchimento, tá? Igual aqui, eu tenho uma luz principal que tá vindo aqui de fora, eu sei porque a cena foi eu que fiz. Então, essa aqui são iluminações auxiliares, tá? E também tem uma iluminação auxiliar, a luz principal tá vindo como se fosse de trás da imagem. É uma iluminação principal. Então observem que tudo isso é pensado, tá? Então não caia na tentação de tentar acender luz externa. Cliente adora mandar acender luz externa de dia. Não façam isso. Fica feio. Se ficarem, não coloquem em portfólio, porque isso demonstra uma falta de conhecimento no assunto, tá bom, gente? Eu sei que é bruto ou é duro, é até chato falar uma situação dessa. Verdade. E chegamos aqui então para o nosso terceiro pé da nossa renderização, que são as texturas. Como eu disse, tudo faz parte de um todo. Então, se eu tiver uma luz muito bem colocada, definir para onde que as sombras estão sendo projetadas, ela não tem contraste suficiente, ou seja, a sombra não está dura, pesada o suficiente para eu não enxergar o que está embaixo da sombra, né? Ela não está subexpondo nem super expondo demais a minha cena, ou seja, ela não está ficando nem muito clara, nem muito escura. Aí eu consigo, tendo um modelo também muito bem realizado, aí eu posso também começar a adicionar informações, a enriquecer essa imagem através da texturização. O que é a texturização? Eu pegar as faces, os polígonos que eu tenho da minha cena e fazer através de imagens e mapeamentos a isso trabalhar em conjunto, ou seja, eu fazer a minha luz trabalhar na minha modelagem. Basicamente é isso. Se a gente for pensar fisicamente, tudo que a gente vê, na verdade, são as luzes trabalhando em cima das superfícies, né? Nada mais do que isso. A não ser o céu, o sol e as estrelas, aliás, o sol também é uma estrela, nada tem luz própria. Tudo vem de uma fonte de luz e são rebatidas as informações, ok? Então, eu trouxe 2 exemplos muito simples para a gente ver como que uma textura bem feita traz um enriquecimento absurdo na cena de vocês. O primeiro que eu quero falar é sobre esse objeto de decoração aqui. Então, poderia simplesmente ser um objeto com madeirinhas, né, ou bolinhas de plástico, ou cores sólidas colocadas aqui com algum certo reflexo, e tudo bem, né? Se fosse a sua opção, ok. Mas veja como se a gente coloca informações dentro da modelagem. Como, por exemplo, aqui, eu vou aproximar um pouquinho para a gente poder ver. Como, por exemplo, aqui, que são como se fossem falhas na pintura ou envelhecimento. Como eu trago aqui, por exemplo, a amarração do tecido. Na madeira, eu trago veios da madeira, né? E aqui, que eu falei, a questão da sombra trabalhando em conjunto. Aqui eu vejo, por exemplo, a luz trabalhando na modelagem, né? Espalhando a luz. Uma modelagem bem feita, né? Tudo muito bem organizado. Veja como fica tudo muito mais rico, como tudo fica muito mais harmonioso, como fica tudo muito mais bonito. Ficaria extremamente feio se fosse uma cena dessa, que ela tem tons de cinza, né? Bonitos, trabalhado. E aqui eu colocasse um negócio vermelho, verde, em cores sólidas. Não funcionaria. Poderia até ser uma opção de projeto, mas não ficaria legal, tá? Então isso a gente precisa pensar como enriquecer na minha cena. A mesma coisa acontecendo aqui, né?
Onde a gente tem a textura, aqui a gente falou sobre, por exemplo, dar uma impressão de envelhecimento, etc. Aqui a gente tem algumas informações interessantes. Por exemplo, eu tenho uma textura que é reflexiva. Então, através da reflexão da minha modelagem, eu consigo enxergar aqui, vou dar um zoom para vocês verem, dentro do quarto o que está acontecendo. Olha só. Então eu tenho uma modelagem que ela me ajuda, junto com a textura, a entender o que acontece atrás, para não ser só uma cena, simplesmente de um objeto de decoração colocar aqui. Falar assim para quem tá vendo, não, olha, existe todo um contexto por volta. Quem é meu aluno sabe que uma das coisas que eu muito prezo dentro da renderização é a gente trabalhar com todo o entorno. Tem gente que confunde entorno com vizinhança. Entorno não é só vizinhança, gente. Entorno é tudo aquilo que constitui a minha cena. Se eu em nenhum momento fosse mostrar essa cama ou fosse mostrar esses quadros, isso seria um entorno. E se eu tivesse nada aqui, tivesse só parede ou aberto atrás de uma coisa, se eu aplicasse uma textura que ela é reflexiva, eu não estaria vendo absolutamente nada. Minha imagem automaticamente estaria pobre, estaria feia, sem sentido nenhum. Então a gente consegue trazer informações da nossa cena simplesmente trabalhando com isso. Olha o volume e a profundidade que eu dei. Olha, por exemplo, aqui, a partir do momento que você trabalha com mapas de reflexo, você consegue dar desgaste na peça e você traz muito mais informação para as coisas que estão acontecendo. Tá? Isso são detalhes. São coisas que somente as pessoas que sabem o que estão fazendo, gostam do que estão fazendo e que entendem se valorizar, entendem valorizar o seu produto, entendem valorizar o seu serviço e sabem defender o porquê cobram aquele valor, é que elas se mantêm no mercado. Somente pessoas que têm esse nível de carinho, esse nível aqui de detalhe é que vão sobreviver, tá? Existe muito profissional que entrega só o básico. E o básico vai continuar sendo só o básico no fim das contas, tá? Então, se você quer se destacar, você quer ser o cara que tem o ticket alto, é o cara que quer fazer serviços reconhecidos, que quer ter publicação, quer ter uma história pra contar, gente, no mínimo, tá? A gente tem muita coisa a mais que enriquece a cena. Mas como eu disse, se esses 3 não forem atendidos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podem trazer pessoas que eu muito admiro no mundo do 3D, como por exemplo, pode trazer o Ander Alencar, pode trazer o Hermes Romão, pode trazer quem vocês quiserem. Se esses 3 pontos não estiverem atendidos, não vai funcionar. Não tem santo milagreiro, tá bom? Então, observe. Sempre pensem nesses 3 assuntos que nós falamos aqui. Lembrando então qual que é o tripé que a gente falou. Modelagem, iluminação, texturização. Atendeu os 3 de uma maneira satisfatória? Show. Você tá com o caminho percorrido de uma maneira muito bacana. Você tá quase virando um profissional, tá? Então, se atentem. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre essas coisas. E eu vou trazer, garanto pra vocês, prometo pra vocês que eu vou trazer um vídeo sobre iluminação e quais os tipos de iluminação mais eficientes para alguma situação, tá bom? Mas o que eu vou pedir pra vocês, gente, esse é um canal, ele é feito pra ajudar as pessoas. Ele é feito pra que a gente possa trazer um pouco de informação a mais pra todo mundo. Como eu disse, eu não tenho obrigação de fazer esse canal pra ganhar dinheiro. A minha profissão é outra, eu tô fazendo isso aqui para ajudar, porque eu tenho uma veia de professor que gosta muito de ajudar as pessoas. Então, se a gente puder fazer uma comunidade, um grupo legal que espalha conhecimento por aí e que não fique cobrando fortuna não para passar essas informações, né? Seja feito de graça, uma comunidade orgânica que vai crescendo, se retroalimentando. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, manda uma mensagem, né? Pra gente poder conversar, trazer mais assuntos se vocês têm dificuldade, porque eu tenho certeza que a dificuldade de 1 é de 10, com certeza, né? Então, vamos conversando por aí, tá bom, galera? Então, se inscreva, um abraço e até a próxima, viu?